Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pod 3. Hoje com o nosso convidado especialíssimo, Lucas Marques. Seja bem-vindo, Lucas Marques. Tamo junto, amigo. Obrigado pelo convite. Para nós é uma grande honra o Lucas falar um pouquinho sobre a pessoa que está aqui conosco. Começou como corretor de imóveis em 2012. Hoje ele é sócio da imobiliária Verus, né? Sócio fundador, uma boutique imobiliária. Tem mais de 400 milhões. Estava me corrigindo aqui, Lucas, quantos que já são? 457 agora. 457 milhões em vendas, mas vendas da equipe? Não, só minhas. Vendas individuais, suas, individuais, vendas de alto valor. E 50 premiações, eu fiquei curioso aqui com essas premiações. O que são essas premiações? Cara, eu passei por dois segmentos, né? Então, no mercado imobiliário e também no mercado securitário. Uhum. Então, no mercado imobiliário, só no mercado imobiliário deve ter essas 50 premiações aí ao longo de quando eu me tornei corretor. Porque eu sempre fui campeão, enfim, tem tudo isso guardado lá em casa. E na Prudential, que é quando você me perguntou que eu me ausentei um pouco do mercado imobiliário, por lá eu tenho premiação demais da conta. É muita coisa. Toda semana tinha uma premiação nova, né? Onde eu concorri, pude ser campeão. Então, eu sempre fui muito competitivo. Eu sou extremamente competitivo, né? Então, briguei muito para conseguir essas premiações aí. Hoje eu sou mais desligado, cara. Confesso que não ligo tanto, não é um negócio que eu tô competindo tanto, não. Mas já fui bastante premiado, graças a Deus. Normalmente quem tá no nosso mercado assim tem que ter um pouquinho de sangue no olho, né? Tem que ter muito, senão não vira. Tem que ter uma ambição. E interessante isso que você falou, cara. Eu já vi algumas palestras de muitas referências no mercado imobiliário da Prudential, né? Uhum. E você teve um tempo, então, que você se ausentou, você era do mercado imobiliário, saiu, foi pro Prudential, e aí você buscou coisas de lá e trouxe de volta? Como que foi isso? Cara, em 2018, eu tinha uma equipe no mercado imobiliário, pode falar o nome de empresa aqui? Pode, tranquilo? Que é a Urbs, né? Que é uma das maiores imobiliárias aí do Centro-Oeste. Uhum. E a gente abriu a unidade do Alfa Mall. Foi a primeira grande imobiliária que abriu ali. Uhum. E eu tava montando a minha equipe, fiquei lá 2 anos. Eu sempre falei com um corretor meu, porque o mercado imobiliário ele fez isso pra mim, né? Ele coloca você em portas que você nunca chegaria, nunca imaginava. Então eu brincava, cuidado com quem que você está atendendo, porque não sabe a porta que você está abrindo. E aí numa dessas procurou a gente um pessoal de Curitiba, procurando para alugar ali 10 casas no Alphaville, Jardins e tal. Até me espantei na época, porque raro, né? Galera muito nova, alugando casas de valor alto, mais de 100 mil por ano, naquela época um valor bem alto. E aí, quando eu sondei para saber quem era a Prudential, né? O pessoal da Prudential tava... Um grupo de pessoas estava vindo abrir a Prudential aqui em Goiânia. Aí eu não conhecia. Nem sabia o que era Prudential, para te falar a verdade. Uhum. E aí perguntei pro meu diretor, ele falou, não, cara, isso aí é a maior seguradora do mundo, pode ficar tranquilo, um negócio bom. E aí eu aluguei, fiz o trabalho para eles, e no final das contas o pessoal gostou tanto do atendimento e tal, achou que tinha tanto perfil, que eles me pegaram e me levaram para Prudential. Obviamente via um processo muito difícil de entrada, né? Uhum. Desde moleque eu tinha muita vontade de trabalhar numa organização grande, multinacional, esse tipo de coisa, usar terno, eu gostava desse negócio. Hoje em dia nem uso mais terno, mas eu era fissurado nisso. E topei, cara, foi um tiro bem no escuro, foi bem arriscado, pra te falar a verdade, porque eu era novo, eu tinha de 24 para 25 anos, só que eu já era consolidado no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário você começa meio numa zona cinzenta, escura, você não sabe o que vai virar, se vai dar certo ou não. Até construir uma carteira de clientes. Até construir uma carteira, que seja, eu já não estava mais nesse estágio, já tinha ali 5 anos de mercado, já tinha minha equipe, já tinha carteira, já vendia bem, faturava muito bem naquela época já, só que eu decidi arriscar. E aí, cara, escola pra mim, né? Prudential é uma multinacional, tem mais de 150 anos, processo de vendas é elogiado no mundo inteiro, né? É citado em livros, né? Como um dos principais processos de venda do mundo inteiro. Eu fui cliente, cara, e assim, é absurdo. É absurdo. Não, quem é empresário que é atendido por gente da Prudential fica louco. Eu falo, eu quero que você venha treinar minha equipe. Exato. Quando eu tinha minha carteira da Prudential, eu atendia isso. Paulo Seabra, eu tô tentando trazer pra treinar minha equipe, porque ele foi meu life planner, né? E o cara, você tem que vir treinar minha equipe e tudo, só que hoje ele não consegue. Eu era convidado o tempo inteiro, cara. Os caras faziam proposta pra mim, vem trabalhar, eu te contrato, de jeito, porque é um negócio bem legal. Só que fora o processo de venda que você aprende, cara, você está numa multinacional de 140 anos, mais de 140 anos, que faz uma série de coisas há muitos anos já. Então aprendi demais. Eu brinco que tem o Lucas pré-Prudential e o Lucas pós-Prudential. Eu aprendi coisa demais, é absurdo. Tem uma coisa, Lucas, que eu reparo assim, né? Porque
E talvez seja algo que a gente tenha que aprender mesmo, né? Quando a gente vai para outros mercados, a gente acaba vendo referências e traz para o mercado imobiliário e isso potencializa os resultados. No caso do mercado imobiliário, às vezes a porta da entrada ela é muito simples, né? Assim, às vezes ela é muito... qualquer pessoa talvez consiga começar a ser um corretor de imóveis, né? Exato. E talvez o que falte um pouco é porque eu tenho a sensação que na Prudential eles passam por todo um treinamento antes de se soltar na rua. O que eu entendo hoje da Prudential? Quando ela vai abrir uma operação, aí serve para qualquer mercado, né? Porque hoje, por exemplo, a Verus, que é a minha imobiliária, tem uma série de coisas replicadas do que eu aprendi lá. Eu peguei e organizei para o mercado imobiliário. O principal problema do mercado imobiliário, falando comercialmente, na minha humilde opinião, é a bendita da barreira de entrada. Quero virar corretor, coisa mais fácil do mundo. Eu quero ir trabalhar em qualquer imobiliária, é a coisa mais fácil do mundo. Para virar gerente numa imobiliária, você fez uma venda, você já vira gerente, agora é bom. Se você fez um ano bom, meu Deus, você é o melhor do mundo, agora você pode ser um diretor nosso, né? Sua equipe foi boa. Fui montar a Verus, cara, eu fiquei abismado, porque só precisava eu ter o CRES definitivo, eu ia lá e pagava, eu já tinha o CRES jurídico, ou seja, eu posso abrir uma imobiliária e ter outras pessoas de... Então, assim, qualquer coisa no mercado imobiliário é muito fácil, né? Extremamente fácil. Na Prudential não é assim, cara. Para entrar lá, meu irmão, principalmente quando ela vai iniciar uma operação no lugar, as primeiras pessoas que ela capta, então, por exemplo, como que refletiu no meu negócio? Cara, as primeiras aprovações para mim na Verus, hoje eu tenho um processo muito difícil de entrada. Nesses últimos 15 dias eu entrevistei 16 pessoas, só 2 passaram. O resto tudo foi aprovado. E um deles passou com um baita ressalva, assim, tô dando um tiro no escuro. Falei isso bem na cara dele, inclusive. Sou franco com esses negócios, né? Foi em cima de muita coisa. Mas é alinhamento de expectativa, né? Total, baita alinhamento de expectativa. Então, existe um crivo muito grande. Quando eu fui pegar meus primeiros lá, meu irmão, eu entrevistei mais de 30 pessoas para conseguir colocar alguém para dentro da Verus. E na Prudential, os primeiros... analisa patrimônio, analisa família, parentesco, mercado X, quem que são as pessoas que estão à sua volta, seu histórico, há um monte de coisa que é analisado, cara. O grau de reprovação ele é imenso. No decorrer do tempo, quando a operação está bem instalada já na cidade, eles abrem um pouco esse leque. Tanto é que teve muita gente que foi reprovada na Prudential no início aqui em Goiânia que hoje está trabalhando lá. Depois voltou e conseguiu passar. Muita gente do mercado imobiliário tentou entrar na Prudential na época, depois que eu entrei, e foi reprovado também, né? Teve alguns que foram, depois voltaram, inclusive. E, Lucas, além da barreira de entrada, o que mais que você vê assim da Prudential que é aplicável, né, no nosso mercado e deve ser aplicado? Processo, cara, de venda, por exemplo. Então, processo com começo, meio e fim, né? Você saber como é que você liga, que jeito que você liga, que jeito que é o primeiro atendimento, quais são os passos de cada atendimento, então, o que você tem que fazer no meio do caminho. Então, o processo de vendas é uma coisa delas, né? Organização de agenda que seja, organização empresarial, até termos logísticos, aí entra nessa questão de agenda que você está falando. É 1 milhão de coisas, cara. Meritocracia, reconhecimento do profissional. Tem 1 milhão de coisas que eu peguei da Prudential. Uma coisa que foi simples, assim, né? Esses dias eu também fico de olho na Prudential, eu fico chamando realmente o pessoal de lá para dar treinamento lá para nossa equipe comercial interna, né? E aí o Ian, que é um life planner de Anápolis, ele foi lá e ele falou uma coisa simples, cara. Assim, que às vezes muitos corretores não tinham no radar, que era, cara, vá até o seu cliente. Então, assim, em vez de você esperar que ele venha aqui, em vez de você tentar marcar para que ele venha, marque lá onde é o lugar dele, na hora que ele quiser, e esteja lá, né? Não, porque é um detalhe besta, desculpa te cortar. Como que o corretor aborda hoje pela primeira vez um cliente? Pelo telefone, você fala? WhatsApp sempre. Pelo WhatsApp. WhatsApp é uma cama quentinha, né? Muito confortável, manda mensagem tudo. Proibido na Prudential, só ligação. Ah, mas não, cara, ligação tem um script específico e a origem do cliente é só indicação. Então é outra coisa. Cara, e se a gente parar de esperar esse cliente passivamente chegar num tráfego, num negócio, e eu começar a fazer abordagem ativa de indicação, começar a pedir indicação. A gente não faz isso no mercado imobiliário, pedir indicação. Não pede. Não é meu formato de trabalho hoje, mas se eu trabalhasse lançamento hoje, minha fonte de prospecção ia ser só indicação, cara. Eu não ia ficar fazendo anúncio, vídeo para captar o cara. Eu ia te cadastrar pro meu lançamento, pro dia de tal, cara, quem de sua família faz assim? Porque a maioria é investimento, cara. Os apartamentos de 1 quarto, esse negócio, né? Vem cá, me indica 5 pessoas aí. E eu vou atrás, acabei de cadastrar o Rafael aqui, cara, e ele quer que você conheça o negócio. E aí começa o jogo. Porque você de onde chega validado, assim, né? Porque de onde vem o cliente, cara, influencia todo o resto do processo. Se esse cliente vem do anúncio, se esse cliente vem da oferta, da lista fria, né, que o pessoal fala,
É impossível? Não é impossível você fechar esse cara, mas é muito mais difícil, é pouco provável. Mas se vem da indicação que você me indicou e você pediu para entrar em contato com o cara, é outro nível. Então muda todo o resto do atendimento. Sim. Muda tudo, Sim, você já chega totalmente validado, aí, sem dúvida. E uma coisa também, né, que quando eu fui atendido pelo Life Planner lá da Prudential, ele me deu sinais que ele pediria indicação. E na minha cabeça, cara, ele foi tão, assim, o processo de venda dele foi tão bem feito que, lógico, ele foi perguntando da minha vida, né, da fase de investigação ali, né, aquela fase de investigação, entendendo quem que eu era, se eu tinha irmãos e tudo, né, se meus irmãos tinham a mesma profissão que a minha, tudo eu fui abrindo, depois que lá na frente eu fui olhar para trás e entender o que tinha acontecido, mas num bate-papo ele investigou tudo, de forma que no final ele simplesmente falou assim, além do seu irmão, quem mais você pode me indicar? É fantástico. Então assim, e realmente essa é uma ferramenta muito pouco utilizada no mercado imobiliário. Os corretores, eu vejo que assim, eles recebem um lead, eles ligam para aquele lead, ou às vezes nem ligam, né? Você falou, às vezes eles mandam mensagem no WhatsApp, e às vezes não tentam explorar ele a fundo ali, né? De forma a realmente tirar uma indicação e tudo. E muitas vezes o lead ele entra ali, ele vai comprar daqui a 6 meses, só que ele tem um irmão, uma irmã, né? Um cunhado que às vezes ele vai comprar. Esse é outro negócio. Não é normal um cliente demorar 6 meses para comprar um imóvel. Não é normal um cliente demorar 6 meses para vender um imóvel. Isso não é normal, isso é falha no processo, na minha opinião. Porque se um cara ele quer comprar um imóvel, ele está definido a comprar e ele já tem toda a condição financeira pronta para comprar, seja lá vista através de financiamento, numa cidade igual Goiânia, por exemplo, que é pequena, tem muita oferta. Não tem tanta oferta. Quando você faz um CRI bem feito, você fala assim, amigo, que você não abre mão. Você chega, eu já fiz essa conta, cara. É de 3 a 5 imóveis no máximo que vai atender o cara. Pode ser qualquer tipo de imóvel que for. O que vai atender ele efetivamente é de 3 a 5. Ele olhou os 3 a 5, o que mais que ele tem que olhar? Ele já está pronto para comprar. Só que aí tem que ter um processo de levar o cara até essa situação. Sim. É por isso que, por exemplo, eu tenho processo de venda perfeito, início, meio e fim, hoje meu corretor tem, para captar um imóvel. Está feito o processo, e aí despertar de necessidades, trabalho de educativo, esse trabalho de investigação, tudo isso, cara, é feito durante o processo para fazer o quê? Qual que é o meu objetivo com os processos que eu tenho hoje? Diminuir essa régua, porque não é normal. Em 2022, a demora de um imóvel meu ser vendido, né, captação, era 17 dias. O imóvel entrou com 17 dias, era vendido. Essa foi a média. No ano de 2023, 43 dias. Não foi uma vez ou duas, foram várias, que chegaram imóveis para nós que estavam em grandes imobiliárias há 8, 9 meses à venda e a gente vendeu em menos de 30 dias. Por vários fatores, né? Desde o processo educativo mesmo, até para reprecificar esse imóvel, colocar ele no valor correto, a estratégia exata de trabalho. Então essa régua demorada aí não é comum mesmo não. O corretor inclusive tem que filtrar quando o cliente está pronto ou não para comprar. E você fala muito da exclusividade e nesse caso até se justifica, né? E talvez, né, você falando isso assim, me chamou a atenção a questão que muitas vezes, às vezes o corretor não consegue então explicar a exclusividade para o cliente, né, o cliente vendedor, às vezes por causa disso, né? Não, me dá exclusividade, eu vou demorar 6 meses para vender esse imóvel, né? Não, mas espera aí, por que eu vou dar exclusividade? Então, se ele vai ficar 6 meses na sua prateleira para alguém cair de paraquedas e ir lá e comprar, né? O corretor não sabe pedir exclusividade, cara. Eu acho que é o tema que eu mais ensino hoje, bato, até o evento que eu vou fazer é disso. Mas corretor acha que pedir exclusividade é vou encontrar o Rafael e falar assim, deixa imóvel exclusivo comigo. E não é assim, cara. Existe um trabalho educativo por trás, né? E o corretor fatura é na venda, velho. O negócio ele acontece na venda. É só nessa concretização. Sem dúvida. Então não faz sentido. Ele realmente fica só 6 meses. Você captar e pôr na prateleira. O imóvel ele só não é vendido por 2 motivos. Ou porque o valor dele tá errado, o preço final tá errado, não é nem o valor, o preço final tá errado, ou porque ele não tá sendo bem trabalhado. Então, não são raras às vezes também que você pega um imóvel que está sendo trabalhado por 5, 6 corretores diferentes, aquele imóvel não é vendido. O que faltou para esse cliente? Faltou algum bendito de um corretor lá atrás ter educado ele para mostrar que, amigo, não é bom que seu imóvel esteja com 5, 6 pessoas, é pior para você como cliente. É melhor que tenha um corretor bom trabalhando. O cliente, por exemplo, não sabe que o corretor faz parceria. Mas às vezes o corretor ele tem preguiça de explicar o óbvio, porque é o óbvio. Eu brinco com os meus corretores, o quê? É um dos princípios. A Verus ela tem 13 princípios lá dentro. O último deles, o 13º, é trabalho educativo.
O corretor, antes de tudo, ele é professor, cara. Explicar o óbvio pro cliente, que é óbvio para nós que somos do mercado. E o cliente, por mais que ele ache que ele sabe, ele não sabe, né? Você vende lançamento na sua incorporadora, cara. O cliente não sabe o que é uma captação até entrega. Ele não sabe quanto que é a entrada. Ele não sabe como que pode parcelar isso. Ele não sabe que tem correção nas parcelas futuras. Ele não sabe que lá na frente o saldo devedor dele também é corrigido. E se ele não conseguir financiar, tem GPM mais um. Aí o corretor vai lá, vende omitindo tudo isso. Aí o cara vai entregar, ele se ferra. Isso é errado. O corretor ele tem que falar tudo, ele tem que ser um professor para ensinar tudo isso para o cliente. E tem a forma de conduzir isso, porque realmente nessa linha do que você falou, o cliente ele não sabe, às vezes ele quer pensar que ele sabe, né? Ou assim, ele às vezes constrange ele assim, né? Ele não saber, mas tudo vai do corretor conseguir explicar de forma didática, que ele vai entender o que ele está falando. E eu acho que até a gente atua muito no médio padrão. E a gente pega já um cliente, para nós foi uma experiência um pouco diferente. A gente saiu do econômico, por exemplo, que era uma situação, o cliente só assina o contrato. E para o médio, por exemplo, quando a gente foi lançar o primeiro, o Art House, né, chegou uma lista de considerações, porque o pessoal tinha passado para os advogados e tudo. Então, assim, Entendi. o corretor, ele meio que, eu entendo que ele tem que se adaptar exatamente a isso, ao cliente dele, de forma que ele explique, né, independente se é o imóvel econômico, se é o imóvel de médio padrão, tudo aquilo que o cliente precisa saber, né? Porque, de fato, para nós também é um transtorno muito grande. Na primeira parcela que tem correção do INCC, o cliente liga lá e fala assim, mas eu não sabia, não foi o que eu combinei. Cara, eu infelizmente eu sou muito ruim com artigo, com nome de autor e tudo. Aí a Thaisa, que é uma advogada amiga minha de Balneário, vai poder me ajudar, porque ela postou exatamente sobre isso esses dias. Qualquer informação omitida, intencionalmente ou não, pelo corretor na hora da venda, ela é passível de cancelamento do negócio e devolução de comissão depois futura. Então qualquer informação que você omitiu, cara, não falou pro cliente que depois pode pesar nele de alguma maneira, ele pode cancelar o negócio e cobrar de você judicialmente a comissão retroagida com juros, com multa e juros. Então assim, por exemplo, bem drástico, né? Um exemplo bem drástico assim. Você vai mostrar um apartamento que o cara suicidou lá dentro. A informação é importante. A Thaisa defendeu exatamente essa tese. Porque tem pessoas que não vão comprar um imóvel que o cara suicidou lá dentro. E depois ele descobre. Pô, se eu soubesse isso, eu não teria comprado. É a mesma coisa na correção da parcela. E tem um negócio, eu aprendi com o Gustavo Drummond. Foi o melhor diretor que eu já tive. Na Prudential, inclusive. A verdade vende. A verdade, cara, ela é uma antivenda no momento de processo. É um alinhamento de expectativa. Mas ela gera uma credibilidade muito forte em você. Então, cara, eu tô te contando aqui já que tem antecipação, que tem a correção do valor, que o seu saldo devedor vai corrigir, que não adianta você comprar isso aqui agora querendo revender daqui 3 meses, que não é garantido que você vai vender. O número de pessoas que comprou imóvel de 2020 até 2023 agora, na confiança e na promessa do corretor também, que você vai vender o ágio daqui poucos meses com 100% de valorização, é absurdo. Tem um monte de gente reclamando aí agora, tá tomando absurdo. Eu falo porque caiu no meu escritório sobre isso. Então o corretor tem que ter um cuidado muito grande, cara. E às vezes o cara principalmente com a ação imobiliário, é igual futebol. Todo mundo acha que sabe. Todo mundo critica o técnico. Todo mundo é opinando. Nossa, mas por que não... todo mundo acha que sabe de futebol? Todo mundo acha que sabe de mercado imobiliário. Sabe que acha que tá na bolha, acha que vale tanto, que vai valorizar. Todo mundo acha. Então é um mercado de senso comum. O corretor tem que ir lá falar a verdade que o cliente não tá sabendo. Falar a verdade. E, cara, esse negócio da expectativa, né? Eu vou vender daqui 6 meses com ágio e tudo. E aí o cliente, às vezes, compra na expectativa só daquele dinheiro até os 6 meses e depois para de pagar a parcela. E aí vai cair, na verdade, numa rescisão unilateral ali, né? Vai perder o dinheiro, né? E é péssimo pra todo mundo. Você é incorporador, você gosta de ficar fazendo distrato? De jeito nenhum, cara. Péssimo, cara. É péssimo. A gente tem que renovar a carteira, né? Se a gente tem que acionar o cliente judicialmente por causa de débitos e tudo. Então, assim... E péssimo para o corretor também, embora ele não entenda isso no primeiro momento, né? Porque para o corretor que quer atuar a longo prazo, né, parar de olhar para o curto prazo, ele quer atuar no longo prazo, ele tem que ter esse cara ele tem que indicar ele. Exato. E esse cara que caiu numa situação dessa, né, acreditando que ia vender no curto prazo e não consegue vender, e caiu, na verdade, num distrato, ele vai falar mal não só do corretor, mas do mercado imobiliário como um todo. Prejudica a imagem de todo mundo. Ele vai sair falando mal de comprar apartamento na planta. Já tem de cliente que falou assim, eu não compro nunca mais na planta, porque eu tinha uma expectativa que ia acontecer isso e aquilo, e assim, foi totalmente ao contrário. Por isso não indica que ninguém na minha família compre imóvel na planta. Comprar imóvel na planta é ruim? Não é, cara, de jeito nenhum. É um negócio ótimo. Olha a flexibilidade de pagamento, olha a possibilidade real de valorização a longo prazo. Mas não é do jeito que os corretores vendem também, cara.
Beirou o absurdo para mim ver anúncios durante a pandemia de corretor prometendo, garantindo, compre agora e daqui 3 meses você vai ter 360% de valorização, real garantida. Quem que pode garantir isso, cara? Ninguém pode garantir isso. Aí vão vender esses negócios na planta, eles não falam sobre cessão de direito. Sim, que tem uma taxa, Não né? fala, Que vai ter que pagar. taxa, é um custo. Não fala que o cliente comprador está pagando a comissão agora e depois vai ter que pagar na revenda. Isso está na conta também. Qual que é a garantia que vai valorizar esse imóvel em 3 meses? Uai, se é a tabela da correção. E, na minha opinião, o pior momento de você vender imóvel é em construção. Pior, cara. Existe aquela curva para baixo durante a construção, o prédio fica um pouco esquecido ali. Aí você vai ao mercado, você vai concorrer com o incorporador, você vai concorrer com todas as outras pessoas que compraram ágio. Só que assim, esse é um exemplo prático, né? A gente tá falando de lançamento, existe na revenda também, existem nas outras promessas, existe na promessa do Airbnb, existem várias promessas, né? Sim. E aí eu volto no que eu falei, a verdade vende. Nosso produto, cara, ele é tão bom, independente onde esteja, no lançamento, na revenda, na fazenda e tudo mais, que o corretor não precisa mentir ou omitir. É só ele falar a verdade que tá bem vendido. Cara, e assim, em nenhum grau, né? Um podcast anterior a gente gravou com a Ana Flávia, que é campeã número 1 da MRV. Legal. E aí eu perguntei pra ela assim, porque o associativo, quando você vai, como você financia logo no início, você tem que falar, abordar a valorização do seu cliente, né? Encargos, né? De obra, seguro e tudo isso. Eu falei assim, Ana Flávia, e é um cliente econômico. Eu perguntei pra ela, Ana Flávia, né? Como você faz isso? Ela falou, sempre falando tudo. Eu não escondo absolutamente nada. Então, assim, bate muito com isso que você falou, né, Lucas? De que, assim, cara, em nenhum nível que você vai vender imóvel, desde o mais econômico, médio padrão, alto padrão, a omissão, ela tem que ser uma opção, né? Não. Você tem que realmente colocar tudo à mesa e o cliente definir. Exato. É um direito do cliente saber. Isso. Não é pra, ele não perguntou, eu não falei. Está muito errado. E é para isso que o corretor tá ali. Exato. Ele não é um... Corretor, cara, não é demonstrador de imóvel. Corretor não é influencer, corretor não é criador de vídeo. Corretor tem uma série de... Ele é também essas coisas. Mas corretor, ele tem uma importância no negócio muito grande, cara. É o dever dele saber e falar sobre esse negócio. Sem E dúvida. aí você citou, 12 anos de mercado. Eu sou um neném no mercado. Amanhã eu vou fazer um evento da minha imobiliária, eu tô levando um amigo meu que tem 27 anos de mercado. Você já parou pra pensar o tanto que é gostoso pra esse cara trabalhar hoje em dia? Você acha que ele precisa de vídeo? Só indicação? Só que o corretor, ele só vai ter isso, ele só vai ter essa... Hoje em dia eu vivo assim, né? Meus negócios que eu faço ainda, né? Eu ainda sou corretor. É só do cliente de carteira, é só do cara que já fez negócio lá atrás. Existe um livro muito bom chamado Só Pode Melhorar, ele é do mercado securitário, mas ele cabe exatamente pro corretor. Eu sempre cito esse livro, é Tony Gordon o nome do autor. Livro é excepcional. Só melhora o nosso negócio. Já parou para pensar o corretor depois de 10 anos tem domínio de todas as informações, tem uma carteira construída, tem acesso a todos os parceiros. Esse cara trabalha muito tranquilo. Ele não tem mais a preocupação, tem que vou vender todo mês, vende o negócio. Não, cara. Só que ele só constrói isso trabalhando honestamente, fazendo bons negócios. Se ele constrói uma imagem dele chancelada em negócio ruim, ele tá ferrado. Ele nunca vai ter uma carteira. É sempre dependente do cliente novo. Isso. É desgastante. Porque os que ele atendeu para trás, na verdade, estão falando contra, né? Falando é mal. E Lucas, só reforçando aqui o cafezinho, pessoal, hoje a gente tá com o cafezinho aqui porque o Lucas já avisava que cafés fecham o negócio. Então, a gente veio aqui com café da prensa francesa para ajudar a gente aqui no podcast. E Lucas, a gente falou, né, de 12 anos de mercado imobiliário. O que que te chamou a atenção no mercado imobiliário? Eu não entendia nada de mercado imobiliário quando eu fui entrar. Eu tinha 19 anos, eu só queria ganhar dinheiro. Só isso, basicamente isso. Família bem humilde. Nessa época eu trabalhava na Tigre Tubos e Conexões, que você deve comprar lá uns negócios deles, pra você comprar manco. Faz a cotação sempre. Naquela época, inclusive, a Tigre era disparada a primeira, eu não sei como é que tá hoje. Hoje a gente tem mais, o market share tá mais dividido, né? Mas assim, antes, eu lembro bem dessa época que só se falava em Tigre. Né? Cara, e foi quando explodiu aquela propaganda Fuja do Mico. Você lembra? Esse negócio foi legal demais. E aí, você era na parte de vendas? Não, fui badeco lá, cara. Entrei badeco, menor de idade ainda, 16 anos, e lá eu fiz tudo. Fui cobrador, auxiliar de cobrança, badeco, fazia tudo. Só no finalzinho, assim, nos últimos meses, antes de sair de lá, eu tive um contato comercial que eu ia com os vendedores. Não era um gerente, mas eu era um coordenador de venda que ia junto com os vendedores ali, porque o dono da operadora, ele queria saber como é que estavam os atendimentos, basicamente isso.
Só que eu era moleque, eu queria ganhar mais grana, né? Então, não tinha dinheiro de ninguém, era eu mesmo, queria ter meu dinheiro pra conseguir. Eu tinha minha motinha lá, queria dar conta de pagar ela, sair pra minhas festas, os negócios. E eu tava no Facebook, cara, mexendo ali, apareceu um anúncio, né? E o anúncio do mercado imobiliário é: vem trabalhar aqui que a gente paga tantos mil, né? Eu acho que era 5, 6 mil na época. E eu ganhava, velho, R$600. Falei, meu Deus do céu, 5 mil por mês, Vou ficar E rico, é sempre assim, ó, 5 mil, não precisa de curso superior, eu não sou formado, não precisa de experiência. Falei, isso é um emprego dos sonhos, né? E aí eu fui atrás, era mercado imobiliário. Era MyBroker, cara, quando tava abrindo, né? Então a primeira unidade da MyBroker, eu fui da primeira turma de corretores da MyBroker, uma turma fantástica de corretores, eu sempre cito esses corretores, que era Mariana Vilela, que virou sócia-diretora lá hoje, Thiago Dornelas, também é lá da Alfamol, é da diretoria deles, o Ronaldo começando a MyBroker, na época era o Bruno Maior, que o sócio, que hoje é da Opus, né? Era uma turma muito boa. Aí tem o Jorge da Urbis, então a Maria Rosa da Urbis também. Todos eles, cara, viraram diretores ou sócios, abrindo suas imobiliárias. Um negócio raro, né? Porque a maioria dos corretores saem, né? Então a gente seguiu carreira mesmo. E foi assim que eu entrei, velho. Então meu primeiro gerente foi até o Rafael Carris, que é dono da Halt, que fica lá na Ricardo Paranhos, cara. Uhum. Meu irmão hoje em dia, fomos até sócio no negócio. E eu entrei no mercado de jeito, com de dinheiro, cara. Só que o mercado imobiliário ele é fascinante, né, velho? Ele é uma delícia de se trabalhar, né? Foi um negócio que eu senti quando eu fui pra Prudente, por exemplo. Na Prudente eu trabalhava por competitividade. Não era nem dinheiro, eu não sou tão motivado em dinheiro, confesso pra você, hoje em dia, né? Só nessa época de moleque eu queria sair da... Depois que eu ganhei um certo dinheiro, sinceramente não me motiva tanto mais. Mas mercado imobiliário ele te dá um tesão de trabalhar. É um negócio assim... gratificante, né? Você formar uma área, você fazer um negócio. Eu imagino, uma vontade que eu tenho é incorporar, é fazer o que você faz. Deve ser o sentimento mais louco do mundo ter um prédio pronto lá e você falar, isso aqui tem minha mão, isso aqui, isso aí deve ser fantástico. Eu acho que boa parte desse gostoso que você falou do mercado imobiliário é o impacto, né? Porque a gente trabalha com uma coisa de alto impacto e com um legado, né? Então, por exemplo, quando a gente vai lançar um prédio, cara, a gente chama as imobiliárias e todo mundo participa daquele projeto, e a gente sabe que de alguma forma todo mundo que vendeu o imóvel ali criou um vínculo com aquele empreendimento, né? De forma que às vezes lá na entrega a pessoa passa e fala, eu vendi o imóvel aqui, né? Eu sempre converso muito com o João Cláudio da Polo Imóveis, que ele vendeu muito na época que meu pai construía, e ele tem um carinho pelos empreendimentos que ele vendeu, né? Então assim, isso sem impacta a vida do corretor. Você impacta o bairro ali, né? Igual você falou, você passa ali, você tem o prédio e você impacta a vida de cada família ali, que às vezes comprou ou então que investiu, né, naquele imóvel, sem dúvida nenhuma. E na verdade, eu pelo menos eu vi que eu queria mexer com isso justamente quando eu via a possibilidade, cara, porque assim, eu vejo que é muito mais difícil às vezes fora do país. Você pegar nos Estados Unidos e Nova York, você incorporar lá, eu imagino que é uma coisa muito louca, assim, muito difícil de ser feita. Você já viu o livro do Trump, cara? Arte da Negociação? Ainda não. Você vai gostar demais, cara. É ele desde moleque comprando terreno e fazendo prédio em Nova York. Você não tem noção das histórias, não. O cara tem mais louco do mundo. O seriado dele, inclusive, Netflix, é ótimo também. Eu gosto de ver os negócios dele. Não, tem que ver. Porque assim, cara, eu fico imaginando, né, Nova York lá, por exemplo, né, você incorporar lá hoje é um negócio absurdo. E aí, cara, agora a gente tá aqui em Goiânia. E eu vi que eu podia fazer isso aqui, né? Assim, demais, muito, a cidade é muito nova, tem uma disponibilidade de terrenos muito grande. Exato. Então, assim, né, e Goiânia em si, eu também falo muito disso, porque a gente acaba buscando referências fora de Goiânia de outros produtos. E, cara, Goiânia tem um cenário muito competitivo de incorporadoras, o que joga o nível dos nossos produtos para cima. Muitos produtos nossos não perdem nada por São Paulo. E um cliente exigente, hein? E um cliente muito exigente. Que não aceita pagar muito. Que não aceita pagar muito, que quer diminuir o fluxo e que tem muitas opções. Então, não assim, perde em nada, cara. Sinceramente, eu conheci muita coisa fora. Eu fiz uma imersão em Nova York, inclusive. Fiquei 12 dias lá para conhecer o mercado lá. Eu vi imóvel em Los Angeles, né? Um pouco do mercado ali. Vi um pouco no Havaí quando eu estive lá. A gente viu uns condomínios ali, meio que à distância. Brasília, São Paulo. Em São Paulo já fiz imersão também. São esporádicos, assim, são pontuais os empreendimentos, por exemplo, em São Paulo, que são muito melhores do que aqui. E geralmente são melhores como? Tem muito storytelling. Tipo, você vai vender uma cidade de Matarazzo. Cara, tem muita história por trás. E o nível realmente de entrega é absurdo, né? Mas por isso que tá batendo R$100 mil o metro quadrado. É um negócio de louco. Mas, cara, vamos pensar no básico. Goiânia é fantástica, cara. Fantástica na qualidade, na
Fachada bonita, qualidade construtiva, acabamento muito lugar, assim, né? Nem se entrega acabamento. Nem se entrega. E o de Goiânia entrega coisa boa, né? Entrega coisa boa. Então tem um nível altíssimo aqui. E, cara, e até vai esse argumento, né, Lucas? Porque, assim, cara, às vezes a gente tá inserido no ambiente e a gente não tem noção do que acontece fora. E aí, às vezes, as pessoas estão aqui em Goiânia e falam assim, não, porque tem bolha imobiliária, porque esse preço de Goiânia aqui é absurdo. Como que existe já 15 mil metros quadrados em Goiânia, né? Só que aí, cara, assim, na verdade, quando você vai... Não vou nem falar de fora do país, porque fora do país, o financiamento você tem que passar para outra geração, né? Para comprar um imóvel assim, do tanto que o imóvel é valorizado. Né? No caso do Japão, tipo assim, uma pessoa começa pagando o financiamento e você repassa isso pro filho, né? Agora aqui no Brasil, a pessoa consegue pegar o financiamento lá, compra o imóvel, e aqui em Goiânia a gente tá falando o quê? De 8, 9 mil metros quadrados, cara. Então, assim, barato. Tem muito espaço para crescer e assim, né, falando, é isso que a gente falou, a questão do produto ser de alta qualidade, de ter um acabamento, e tá um preço muito menor que de São Paulo e das outras cidades. Cara, na ponta final do cliente, que é essa que eu tô todos os dias, né, com os meus corretores, eu escuto muito pouco o argumento de bolha. De verdade. Talvez esse ticket que a gente trabalha é um pouco maior, então o cliente ele tem um certo entendimento de mercado, mas eu ouço muito pouco. O que aconteceu, acredito eu? Pela primeira vez, Goiânia deu uma descolada no metro quadrado. Porque, sei lá, 2, 3 anos atrás, a média do metro quadrado aqui era 5 mil, agora tá beirando 7. E isso aconteceu em 3 anos. Por conta da pandemia, por conta de todas as vendas, os custos aumentaram demais. E é isso, os custos aumentaram demais, cara. Ferro aumentou quanto? 400% nos últimos 3 anos, é uma loucura, né? Assim, o INCC, porque aí todo mundo fala, porque o INCC, cara, o INCC não compensou o aumento que teve na construção, né? E quem paga é a última ponta, não tem segredo, né, cara? Mas mesmo assim o metro quadrado que é barato demais, né? Penúltimo ainda entre as capitais. Né? A verdade mesmo é que ainda não, a margem que se tinha antes, ela ainda não foi atingida, né? No posto, porque à medida que você tem um aumento de custo, é claro, numa ponta você está aumentando o custo, você não pode, isso não reflete instantâneo para o mercado, porque o mercado não vai pagar. Eu quero ver daqui a pouco um probleminha que vocês estão na mão aí, que é mão de obra. O que vocês vão fazer? Exato, não, já existe, né? Não é nem daqui a pouquinho, já está acontecendo já. Aí é que eu quero ver o que as construtoras vão fazer, cara, porque esse problema aí, na minha visão, vai ter que ter muita tecnologia por trás para conseguir construir sem a mão de obra. Isso. Moleque novo não quer trabalhar com isso hoje em dia, quer pegar um celular e fazer outra coisa. Quem que tá trabalhando nisso hoje? É a gente mais velha, que daqui a pouco não vai dar conta mais. Isso, sinceramente, eu acompanho meio de longe e perto, né? Porque eu tenho muito amigo construtor, cara. Esse problema aí, quero ver como é que vai ser feito. A gente vai ter o caminho que os outros países tiveram, que é industrializar. Assim, a construção civil no Brasil, ela ainda é muito manufaturada, né? Muito manufaturada mesmo. Então, assim, a gente vai ter que buscar os caminhos que os outros países buscaram para tentar jogar essa questão, não ficar tanto dependendo da mão de obra. Porque na pandemia a gente passou pela crise do valor dos materiais, que subiram, e agora a escassez de mão de obra faz com que você pague o preço que você que a pessoa queira, né? Exato. Porque assim, como você não encontra, né? Então eles que definem o preço. Você liga com as grandes, né, cara? Os caras com 10, 12 canteiros de obra aí, é o mesmo profissional, né? É o mesmo funcionário que você precisa na sua obra, talvez menor. É a mesma que o cara do condomínio precisa, então loucura mesmo. É uma loucura, mas é um desafio. E assim, né, a questão, a gente tá falando muito de Goiânia como oportunidade, e uma das coisas que a gente observou é que Goiânia tinha esse senso que era roça, né? O povo de São Paulo, às vezes eu tava com um cara de São Paulo que é casado com a goianiense, ele falando assim, cara, eu pegava muito no pé da minha esposa, tal, né? Que Goiânia é roça. E aí quando eu mudei pra cá, eu conheci Goiânia, comecei a falar, não, vocês têm que mostrar para os outros o que tá acontecendo aqui. E a gente teve experiências de empreendimentos lançados que a gente foi verificar o perfil do cliente e já tem pessoas de fora. Investindo aqui, justamente, né, o cara tá lá em São Paulo, tem um universo de empreendimentos a 100 mil metros quadrados. E ele olha pra cá e fala assim, cara... É loucura, eu vou comprar isso aqui, né, e vou investir, assim, com certeza eu vou ganhar ali com a valorização e tal, sempre, né, que, claro, com muita atenção. Então, Goiânia realmente, cara, é uma terra de oportunidades, né? Não, já parou pra pensar do brasileiro que tá no exterior, cara, mandando dinheiro pra cá? Sim. Vendemos muito também. A gente gosta muito desse cliente. Deus, cara, esse cliente aí paga muito sorrindo, porque é muito barato, 5 para 1 aqui, comprando imóvel aqui na planta ainda, entrada baixa, parcela baixa. É a diária do cara lá praticamente, né? Porque o brasileiro vai para lá na maioria dos casos para esse trabalho braçal. Às vezes é uma semana de trabalho do cara, o cara tá pagando apartamento aqui. Exatamente. E o resto tá vivendo. Enfim, assim, é muito barato. É absurdamente barato, né? Sim.
E Lucas, o que você vê assim, o que você mudaria, cara, no mercado? O que você vê assim, né, na relação do mercado imobiliário com o corretor? O que você acha que deve mudar? Eu de verdade acredito que a mudança na barreira de entrada muda todo o resto. Se mudou a barreira de entrada, muda todo o resto. Só que existe um lobby tão grande por trás de tudo que eu acho que beira o impossível isso. O primeiro lugar que poderia mudar, o Cresce. Vamos deixar mais difícil virar corretor. Você quer a senha? Não, é que Não tem nada não. Pedi. Que eu acabou de bater aqui. Aqui, ó, o computador. O meu lá eu não corto nada não, bicho. Eu deixo tudo emendado. Não, por bem, pode deixar também. É o máximo dele. Vamos lá, o Cresce vai deixar mais difícil virar corretor. O Cresce tá dando um tiro no pé dele. Porque recebe anuidade, né? Alguma coisa ou outra. É o que sustenta ele, né? Fica uma companhia mais fraca e tudo mais. Então esse é o primeiro ponto. A imobiliária vai agora criar um filtro de entrada nesse corretor. O cara não entra mais na minha imobiliária aqui se eu não tiver um processo de entrada. Vou partir do princípio só da qualidade. Agora eu vou criar um crivo para que entre gente com qualidade. O que a imobiliária grande vai fazer? Que ela precisa de volume. Ela trabalha com volume. E a positivação da imobiliária grande é menos de 10% hoje. Ela chora. Porque ela precisa de cara para sair pondo nos lugares, saindo pondo nos plantão. Deu o tiro no pé. Vamos olhar pelo princípio ético. Eu dou um exemplo prático. Eu tinha um corretor, cara, meu melhor corretor na Urbs, eu tirei ele porque ele estava fazendo coisas antiéticas dentro. No outro dia ele virou sócio da imobiliária. Então não existe nem esse crivo. Lucas, o que aconteceu aí, cara? Por que esse cara saiu daí? Não existe isso. Eles querem isso mesmo. Então, não tem crivo de entrada. Cara, vamos criar um crivo de entrada agora para o cara virar gerente. Atrapalha o crescimento da organização que quer crescer de maneira desenfreada de todo jeito. Vamos criar um crivo de abrir uma nova unidade de um diretor. Atrapalha o crescimento da minha imobiliária. É uma mudança da barreira de entrada, cara. Se todo mundo começa a colocar crivo de entrada, a qualidade fica melhor. Hoje está mais fácil, né? Mas era muito mais difícil virar médico, não era? Sim. A maioria dos médicos eram bons. Então hoje também tá com problema. Já está piorando porque a barreira de entrada diminuiu. A maioria dos advogados são bons ou ruins? Ruins. Por quê? Justamente a mesma coisa. Tudo que a barreira de entrada é baixa, a maioria dos profissionais são Os ruins. advogados ainda tem a questão da OAB, né? Ainda assim. Ainda tem a OAB que é mais difícil. O nosso não tem nada, cara. E sabe o que é o grande problema? A gente tem uma baixíssima barreira de entrada com um produto de altíssimo valor. Então são duas coisas de mão dada que é uma bomba. Você tá com um cara péssimo de índole, péssimo tecnicamente, péssimo como pessoa mesmo, atendendo um cliente que vai investir 200, 300, 500, 1 milhão de reais. E o cliente até 400, 500 mil, esse cara ainda é leigo, velho. Ele não sabe, ele não tem feeling. Por isso que ele compra errado, por isso que ele acaba caindo. O cara que tem mais grana, ele sabe, velho. Quando o cara tá querendo enganar ele. Ele já pesquisa mais. Ele pesquisa mais. Algo muito bom que tá acontecendo o cliente hoje ele tem acesso a tudo. Ele sabe tudo, ele olha tudo. Então é mais difícil dele ser enganado. A gente vê isso no stand, assim, no stand de venda, às vezes o cliente chega já dando aula pro... Sim. Dando aula pro corretor, cara, Sabe mais do que o corretor. Sabe mais que o corretor. Porque a gente queria que o corretor estivesse lá no stand, né, estudando o produto, né? Vendo a maquete e tudo. Mas às vezes o cliente já chega e assim, eu falo isso muito também lá para nossa equipe comercial. Se você não tem as informações para passar para o seu cliente, ele vai buscar quem tem. Se você não passa confiança, por que a relação existe? Porque assim, ele tá ali, igual você falou, né? Ele não sabe sobre o mercado imobiliário, ele não sabe das taxas de correção, ele não sabe como comprar um imóvel, muitas vezes é o primeiro que ele compra, ou às vezes até não é o primeiro, mas assim, não entende a fundo o processo, e ele perde, e a confiança é quebrada às vezes na primeira ou na segunda pergunta que ele faz, né? Exato. Que é uma coisa muito básica. Então, assim, vai de fato, essa questão do corretor, igual a gente trabalha no lançamento, tem contato com os corretores que trabalham no lançamento. Lá a gente fala o seguinte, cara, não senta no plantão, você está preparado para receber o cliente, né? Isso é básico, desde sempre. E o que você fala lá, Lucas, pro seu corretor? Assim, eu não quero parecer pessimista, não, né? Até porque eu sou um professor de mercado imobiliário. Se eu não acreditar era melhor, eu não tava dando aula. Lógico. Mas eu vou ser bem realista. Por que beira o impossível? A gente tem que fazer uma meia-culpa, todo mundo. O Cresce tem que fazer uma meia-culpa dele, o dono da imobiliária tem que fazer uma meia-culpa. O dono da imobiliária, cara, não pode aceitar 90% da imobiliária dele, não tá produzindo constantemente.
Mas no final das contas o que importa é só o VGV, que divulga, né, geral. Mas aquele VGV divulgado só 10% da minha equipe faz. Isso é ridículo, é péssimo. Por isso que a cada 5, 4 saem no primeiro ano. Isso é um grande problema. Então, por isso que eu acho tão difícil, tem que fazer a meia-culpa. Lucas, o que você faz na sua imobiliária? É um negócio que eu aprendi, né? E eu sou adepto disso. Mudar o mundo, eu não acredito que eu mude o mundo sozinho, não. Mas eu mudo o meu redor. Sim. Então, isso é dentro da minha casa, isso é em todo lugar. Pô, a primeira coisa que tem na minha imobiliária é a barreira de entrada. Então, tô te falando, já mais de 50 pessoas que eu conversei de maneira geral, eu tenho 6 corretores trabalhando comigo. 2 que foram aprovados agora depois de 16. A cultura da minha imobiliária, ela não é de volume, ela é de qualidade. Eu acho que o mercado está caminhando para isso. Eu não acredito mais em grandes imobiliárias de 300, 400, 500 corretores. Não existe gestão à vista. Olha o meia-culpa que a imobiliária pode fazer. Ah, amanhã você tem plantão, qual que é o empreendimento seu? Art House. Art House. Amanhã tem plantão lá no Art House. Vem cá, Joãozinho, você está no plantão amanhã? Vamos fazer um roleplay aqui, eu vou ser o cliente. Fiz 10 perguntas, o cara me respondeu pelo menos 8. Obrigado, amigo, você não tá no plantão mais, vamos colocar o outro. Você tá de reciclagem agora, você vai ficar uma semana treinando. Cara, imobiliário não tem onboarding. Entra aqui, corretor, você vai ficar um mês treinando comigo, depois você vai pra rua treinar. Depois você vai pra rua executar. Não tem isso. Que é o que a Prudential, por exemplo, Prudential 2 meses eu fiquei, né, cara, em treinamento antes de ir pra rua. Então, não existe isso. Só que eu estudei tanto sobre cultura antes de abrir minha imobiliária, né? Entender o que é uma cultura, como ela afeta em tudo. As imobiliárias têm que fazer uma meia-culpa muito forte para corrigir isso. Eu duvido que elas vão fazer. Só que tem um ponto. A gente viveu anos ilusórios no mercado imobiliário. 2020 a 2023 para mim foram anos ilusórios. Eu mesmo vendi absurdamente nos últimos 3 anos. É um negócio de outro mundo, desde quando eu voltei para o mercado imobiliário de 2021 para cá. E quando o mar tá cheio, tá bom pra todo mundo, né? Ele começou a voltar pro normal. Desde o ano passado ele tá voltando pro normal. E agora a gente começa a ver. Quem tá nu, né? Agora que a gente começa a ver. Agora a gente começa a ver. Então até onde tava indo o volume? Porque pro dono da imobiliária, cara, o que importa é o custo de cadeira. Sim. O pessoal gosta muito do VGV divulgado, eu olho só pro faturamento, é a última risca. Como é que tá o faturamento? Como é que tá a margem aqui no final das contas, né? Tanto é que a gente já tá vendo imobiliárias fechando, equipes se desfazendo, né? Unidades sendo vendidas, ninguém fala sobre isso. Ninguém tá falando sobre, mas tá acontecendo já. Unidades fora, que eu tô sabendo, né? Porque eu tenho amigos fora. E o mercado vai se corrigindo. E aí eu acredito nesse mercado, não no boutique talvez, mas em organizações menores com muito mais qualidades. Fiquei sabendo da imobiliária essa semana, que acabou de fazer um layoff e mandou metade dos corretores embora, tá reestruturando tudo e a imobiliária é grande e vai recomeçar ali o formato dela no que era original lá atrás. Era para ser assim e agora vai voltar a ser de novo. Eu acredito nesse mercado. A gente muda o nosso redor, né? E como porque eu sei que você tem um plano de expansão, né? E como funciona um plano de expansão para ganhar volume com essa cultura? Micro-unidades. Então, minha unidade aqui é primeira, né? Muito jovem minha empresa, né? 2 anos, cara. Apesar de ter um número bem relevante de produção. 12 pessoas no máximo na minha unidade daqui. Eu quero abrir mais 2 unidades. Cada unidade tem um gestor à vista com só 10 a 12 pessoas. Então eu tô fazendo o quê? Microgestão, né? Isso ajuda na qualidade de entrega, porque o acompanhamento ele é praticamente individual. Ah, vamos para fora, cara, vamos levar essa cultura para fora. Sempre alguém que domine a cultura da empresa associado com a pessoa lá de fora. Aí eu faço um elogio público a MyBroker, por exemplo, que ela fez isso muito bem, de pegar a cultura dela, aplicar, pegar alguém com a cultura, põe outro lá de fora com a mesma cultura dela e tudo mais. Então nesse ponto eu acho que ela foi bem certeira nesse crescimento. A pessoa vai com sangue azul assim. Sangue deles, né? Mas eu acredito num negócio mais resumido, com menos pessoas para ser mais certeiro ainda. A gente está fazendo um projeto com o Boca lá na empresa do livro Scaling Up e lá ele tem os princípios de Rockefeller e ele fala que uma equipe ela só é bem gerida se ela consegue ser alimentada por 2 pizzas. Não. Então, assim, se ultrapassa 2 pizzas... Achei legal isso. Se ultrapassa 2 pizzas, você já não consegue gerenciar, você já não consegue dar o suporte. E, cara, e olhando para o mercado imobiliário, a gente sabe que existe equipes de 20 e tantas pessoas, né? Que cai um pouco nisso, nessa questão que você falou, né? Às vezes, o corretor... Você imagina, o corretor, ele acabou de entrar no mercado imobiliário. Ele por si não sabe, né, o que é um pé direito, não sabe o que é uma alvenaria estrutural... então, assim, ele precisa passar por um tempo de capacitação para conseguir responder o cliente. E às vezes ele cai numa equipe que tem 20 pessoas, certo? Exato. Então, como que um gerente que está, às vezes, com 5 pessoas dessas... Iniciante que demanda tempo, impossível. Só que aí vai voltar tudo de novo, cara. Quem que é o cara que virou gerente?
O cara que fez uma venda. Preparado, que fez uma venda, que não tem história, que nunca sentou numa mesa para negociar direito, que tem poucas histórias, né? Sim. Então é um grande problema, cara. A barreira de entrada lá atrás é um grande problema. Eu acredito, eu já tinha ouvido essa teoria das duas pizzas, eu acho ela incrível. E o mercado caminha para o micronicho, né? Minha imobiliária ela é extremamente micronichada. Pô, é imóvel de terceiro, captação exclusiva, foco no cliente vendedor. Isso me permite ter uma equipe pequena. A partir do momento que eu quero um negócio de volume, cara, se tivesse tudo certo com as imobiliárias, as construtoras não estavam montando housing. Pode conversar, cada 10 aí construtores, né, incorporadores, 9 estão querendo montar uma house ali, porque não aguenta mais ficar refém de imobiliária. Sim, em São Paulo, mais ainda, né? Mais ainda. O São Paulo visitou um empreendimento lá da EZTEC. A minha falou assim, não, tem lançamentos que a gente faz exclusivamente, só nós mesmos. Isso é fantástico. Eu fui no podcast do Tagawa lá, que faz o marketing da EZTEC, acho que há 15 anos. Ele conversou isso comigo, ele acredita nesse formato, ele acredita nesse caminho aí, sem contar das vezes que, beleza, eu tenho imobiliária parceira, sua única função é trazer o cliente para cá. Aqui dentro eu tenho uma demonstradora que vai vender, vai falar tudo, vai fazer fluxo, vai fazer volume, seu corretor só precisa colocar o MRV é assim, né? É meio vergonhoso, né? É extremamente vergonhoso. Inclusive, é engraçado, né? Eu posto os conteúdos, né? Alguns deles são mais pesados. Um corretor comentou exatamente isso para mim, lá no comentário, né? Eu não tô nem aí porque você tá falando. Aqui na minha imobiliária, minha função é trazer o cliente. Deixa que o resto eles resolvem para mim. Eu quero o dinheiro do meu bolso. Essa é a cultura, cara. Cara, falando em cultura, um dos aspectos assim, né, que eu acho importante a gente sempre pensar, tanto na imobiliária quanto na incorporadora, que a cultura, ela é aquilo que você admite. Então, o que você admite ali na sua empresa, cara, vai ser mais cedo ou mais tarde incorporado à cultura. E isso, cara, quando eu li isso a primeira vez, isso ficou reverberando na minha cabeça e não tem outro caminho. Então, por exemplo, se um corretor seu vai e faz uma venda que ele omite alguma coisa, você aceitou, aquilo vai virar cultura na sua imobiliária. Exato. Não tem dúvida nenhuma, porque o outro do lado vai fazer igual, ele vai fazer outra vez. E na incorporadora a mesma coisa. Se você admite, por exemplo, ninguém é pontual, né? Logo você vai ver que faz parte da cultura da empresa não cumprir horário. Exato. E aquilo foi, né, as pessoas não sabem, mas foi uma decisão tomada. O simples fato das coisas que você acata e aceita, elas são incorporadas. Não é só o que a gente pega e escreve no quadro. Né? Mas aquilo tudo que a gente aceita vira de fato a cultura. Então, é um ponto de atenção tanto para a imobiliária quanto para a incorporadora, de fato, como realmente é tratado essas pessoas. E Lucas, cara, como que foi que você escolheu o nicho de atuação? Porque você trabalha hiper nichado. Né? Essa é uma coisa que assim, quem acompanha você já sabe. Como que você chegou nesse nicho? E de 2012 a 2014 eu trabalhava de tudo, né? É um negócio que eu chamo hoje de regra dos 2 anos, inclusive, que eu acho que o corretor ele tem que passar por ela, que é fazer de tudo. Hoje tem gente que aconselha o corretor a entrar e já micronichar. O cara não sabe nada, como que ele vai micronichar para alguma coisa que ele nem sabe, né? Então, eu sou a favor do cara apanhar um tempo ali, 2 anos que seja, até se formar aí para esse micronicho. Foi quando a gente fez a transição de imobiliária e a gente começou a atuar exclusivamente com revenda, porque esse braço foi montado para olhar para revenda, era o nosso foco. E eu gostei dele, cara. A primeira coisa é essa, né? Foi um nicho que encaixou comigo, eu senti que isso aqui é bom. Por que revenda? Eu sempre falo isso, tem gente que acha ruim. Corretor de verdade, para mim, ele sabe trabalhar revenda. Eu não posso trabalhar com lançamento? Claro, você pode trabalhar com o que você quiser, a vida é sua. Mas desculpa, se você é um corretor que não sabe do que se trata uma certidão de matrícula, uma certidão de ônus, não sabe o que é uma escritura, não sabe falar sobre um inventário que seja, não sabe os trâmites do que é uma revenda, você nunca vai ser um corretor de imóveis completo, que vai sentar na mesa do bar com sua família e seu primo vai querer vender um imóvel, você não vai saber conversar aquilo, porque o corretor que só sabe trabalhar lançamentos, e deixando isso que só sabe trabalhar lançamentos, ele é nada mais nada menos que um vendedor de produto, um tirador de pedido. Escolhi um produto, vou focar nele, eu tenho a estratégia perfeita dele de prospecção, passo a passo, eu vou vender ele, pronto, acabou. O de revenda não, meu irmão. O de revenda é cada dia um show novo, né? O cliente que quer desistir, é análise de contrato, é jurídico, é documentação. Você vira um assessor completo. Crédito. E isso combina muito com o que eu acredito de trabalho, que é entregar qualidade extrema. Eu sou um consultor seu, cara. Apesar de eu não gostar das mudanças de nome que o corretor faz, é personal broker, broker advisor, eu sou totalmente contra isso. Isso pra mim é uma vergonha, né? O cara tá com vergonha de falar que é corretor de imóveis. Mas eu sou um consultor trabalhando com a revenda. Esse é o primeiro ponto, então combina muito comigo.
Os outros dois, cara, que é muito micro nichado, que é trabalhar com imóvel exclusivo. Meu irmão, captação exclusiva, ela sana, resolve 1 milhão de problemas dentro do mercado imobiliário. Ela me blinda de corretor vagabundo, ela me blinda de cliente vagabundo, ela me blinda de trabalho ruim. Ela me permite ser um corretor profissional, ela me dá controle, domínio de ponta a ponta na hora de vender o imóvel. Ela é uma solução muito inteligente para o dono do imóvel e uma solução muito inteligente para mim como imobiliário e como corretor de imóveis. Então, na minha opinião, é a maneira mais certeira de você trabalhar a venda do imóvel através de uma captação exclusiva. Olha para onde funciona, cara. Onde que funciona isso? Lá fora. Não existe essa de deixar imóvel para todo mundo. Tá aqui, se você quiser vender seu imóvel, tá com tal pessoa. Vai lá visitar os Estados Unidos, funciona dessa maneira. Então, eu gosto. Eu sou fã da captação exclusiva bem feita. Bem trabalhada. Não essa, né, peguei por pegar. E o último, que é o cliente vendedor, ninguém olha para o cliente vendedor. E eu olho para esse cara. Porque tem uma máxima no mercado imobiliário que eu acredito cliente comprador não tem dono. Cliente vendedor tem. Se você tiver com o imóvel exclusivo dele trabalhando correto. Então, estrategicamente falando, eu quero ter captação exclusiva dentro da minha carteira. Vai me atrair o corretor parceiro, que eu amo fazer parceria com outros corretores. Vai me atrair o cliente comprador o tempo inteiro. Vai me dar estoque, vai deixar minha marca relevante e vai me trazer venda recorrente. Então, eu decidi olhar dessa maneira. Cara, é muito mais trabalhoso, demanda mais tempo, demanda muito mais qualidade de entrega do corretor, mas traz um resultado final muito bom. Por quê? Trabalhar lançamento é uma delícia, né, cara? Sentou, gostou, contrato na hora, comissão na cabeça e tá tudo certo. Irmão, vai lidar com permuta, vai lidar com parcelamento 12 vezes, vai lidar com jurídico, análise de contrato. É um relacionamento com muito mais história, né? É outra conversa. Então, assim, eu entendo que cada um tem seu nicho, né? E tem que seguir nele, mas a escolha do meu foi baseada nessas coisas. Não, eu lembrei de uma história que a Mariana uma vez me contou, né? A Mariana Vilela mesmo. Que ela foi morar na Austrália, ela falou, não, eu cheguei lá, eu achei, eu vou vender imóveis aqui, né? Também e tudo. E lá ela falou que na verdade o corretor lá, ele não vai atrás do vendedor, do comprador, desculpa, ele vai atrás de fato do vendedor. Porque lá a escassez de imóvel é o que pega. Então lá já tem meio que esse viés, a gente tipo assim, foco no cliente vendedor. Quem tem o cliente vendedor na mão é quem de fato consegue efetivar os negócios. A gente viveu isso aqui durante a pandemia, cara, que era um imóvel à venda ter mais de um interessado. Nunca tinha acontecido em Goiânia isso. Você tem um imóvel que tinha vários interessados nele. Proposta sobre proposta, né? Então, o cara propôs 1 milhão, agora apareceu outro 1,50 milhão. Isso não tinha acontecido aqui ainda não, né? Lá fora é normal, cara. Você vai em Nova York lá, assim... Um amigo meu foi comprar uma casa na Flórida, na verdade. Ele falou, Lucas, a minha casa teve 23 propostas para eu conseguir comprar ela. Então, é uma escassez de imóvel. Eu aprendi desde cedo no mercado imobiliário que quem tem captação é rei. E, velho, poderia fazer um podcast só disso, de verdade, cara. Só para falar de exclusividade. Mas uma das coisas se você tem um imóvel exclusivo com você, corretor de imóveis, você é o único corretor que está anunciando aquele imóvel, mesmo que outro faça parceria. Vamos pegar um lançamento aqui e vamos fazer vídeo dele. Não tem nada de errado em fazer um vídeo dele, mas tem outros 50 corretores fazendo vídeo do mesmo imóvel do mesmo jeito. Um imóvel captado exclusivo é só você, cara. Então você atrai o cliente específico para aquilo ali. É um trabalho muito mais profissional. E assim, Goiânia é muito neném em mercado de terceiro ainda. Eu não conheço nenhuma outra imobiliária em Goiânia que trabalha do jeito que eu trabalho e pouquíssimas que são focadas em imóveis de terceiro. É um mercado para mim do presente e do futuro. Nós temos muito chão ainda para trabalhar imóvel de terceiro aqui bem trabalhado. E Lucas, você falou da parte de vídeos, né? Porque hoje não tem como a gente ignorar a parte do digital. Há muitos anos já o digital faz parte da jornada dentro da venda do imóvel. E você, igual eu te falei, eu estava observando seu Instagram e tudo e vi que você está com uma presença forte no digital. E normalmente acontece alguma virada, né? Que a pessoa se atenta para isso e produzir conteúdo. O que foi que te levou para o digital? Como você, né? De forma que você começou a se posicionar, você começou a responder as perguntas. O que foi que fez você ter essa virada de chave? Em 2020, cara, eu estava ainda na Prudential e eu contratei uma agência de marketing para começar a produzir conteúdo para Prudential, de seguro mesmo e tudo mais. Eu me antenei mais do que para o digital, para o educacional. Eu sempre fui convidado, pelos meus resultados, eu sempre fui convidado para dar palestra, esse tipo de coisa. Cara, eu amava, mas nunca tinha olhado para isso, até pelo meu ritmo insano mesmo. Durante a pandemia, consegui parar um pouco, né? Acho que todo mundo parou um pouco, analisou a vida. E nesse meio período eu contratei uma agência de marketing e eu comecei a produzir conteúdo.
Nessas produções de conteúdo, cara, quando eu gosto de um negócio, eu começo a estudar ele muito aprofundado. Eu fui entender o que era infoproduto, distribuir conteúdo, fui conhecer Érico Rocha, esse tipo de coisa, né? Nunca tinha ouvido falar. E eu falei, cara, que massa esse universo. Você fez legal. Eu não fiz, velho. Sei como é que funciona, mas eu não cheguei a fazer o curso. A gente comprou outros cursos na época e tudo mais. E eu lancei meu primeiro curso. Foi em julho de 2020. E eu fiz 57 vendas naquela época. Era outro Instagram, era outra pegada. Meu Instagram era fechado, velho. Tudo mais. Eu falei, caraca, velho. Eu vendi pra 57 pessoas aqui numa largada. Eu acostumado a fazer venda de imóvel ali, um por vez, um negócio assim. E aí eu conheci o mercado educacional, na verdade. Então foi através do mercado educacional, de ensinar, né? Pô, e aí eu dando mentoria ali no Zoom para 30, 40 pessoas. Falei, que negócio massa. Me pegou muito, cara, porque eu gosto muito de ensinar, gosto demais, né? Então, por exemplo, quando você me convida para um podcast, cara, para mim é um privilégio. Eu fico super feliz de você me convidar. Assim como a MyBroker me chamou para academia de vendas, uma das primeiras deles, eu acho que foi em 2019, ainda lá para 200 e poucas pessoas no Cresce. Putz, cara, uma alegria da minha vida, né? Dar uma palestra. E aí foi isso que me pegou. Aí desde 2020 eu comecei essa produção de conteúdo. Mas nunca para vender imóvel. Eu nunca produzi conteúdo para vender imóvel. Ah, Lucas, eu achei um vídeo seu no YouTube aqui apresentando o imóvel. Não era o intuito vender ele. Meu intuito era crescer a audiência na internet para fazer trabalho educacional. Sempre foi nesse sentido. E foi de jeito. Então já tem 3 anos. Mas para os imóveis que você capta, você faz o vídeo ali específico mostrando ele. Faço especificamente. Aí eu tenho Imobiliária Averos, todo o trabalho de marketing, né? A gente faz uma peça publicitária mesmo. Não quero me gabar não, mas hoje o nosso material de marketing é o melhor de Goiânia. Apresentação dos nossos imóveis, os vídeos que são feitos. Eu tenho um cuidado muito grande com isso. Uma experiência para o parceiro e também para... E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas não é nesse intuito de, vou pegar o imóvel e vou expor ele para todo mundo. É simplesmente um conteúdo ali do imóvel, apresentando ele para o cliente específico que a gente atrai, apresentar para esse cara. Então você não vai ver as casas que eu tenho captadas na internet, raramente você vai ver, eu não acho que é a melhor estratégia, principalmente no nosso nicho de atuação. Nosso conteúdo não é um conteúdo de massa, não é para atender muita gente não. Não é para aparecer, falando de imobiliária, não é para aparecer muita gente. E sobre essa questão do digital aí, né? Aí você, enfim, o seu conteúdo então ele é direcionado para o corretor. O meu pessoal, sim. E lá você responde muitas perguntas, eu tenho uns posicionamentos meio polêmicos, né? Você já teve atrito com alguém por causa disso? Várias vezes, cara. Pô, com gente grande do mercado. Eu acho que eu acho que eu já errei, já falhei em alguns momentos. Pô, não precisava ter falado dessa maneira, mas podia ter falado o que eu falei de outra maneira. Coisa do tipo. Beleza, hoje em dia eu tô até muito mais brando. Não é meu intuito ficar sendo polêmico, não sou esse cara, quero atrair a audiência sendo polêmico, não é isso. Mas eu me sinto na liberdade de criticar aquilo que eu acho errado. Até porque eu sou um professor do mercado e sou questionado quanto a isso, né? E eu também sou livre para falar no que eu não acredito. E aí muitas vezes quando eu falo que eu não acredito, o pessoal acha ruim, né? Porque toca em algumas pessoas. Então já tive esse tipo de atrito, até dos seguidores da pessoa vim falar comigo, muitas vezes da pessoa também, tudo mais. Teve muita gente que virou a cara pra mim depois e tudo, mas é normal, nada de briga. Eu, particularmente, não tenho briga com ninguém. E as pessoas confundem muito o seguinte: eu te conheci hoje aqui, Rafael é gente boa pra caramba e tudo mais. Cara, te achei gente boa e tudo mais. Eu fui no apartamento seu amanhã, eu achei ruim. Cara, se eu for questionado se eu achei ele ruim, eu vou falar, cara, eu não gostei muito do apartamento e tudo mais. Mas eu continuo sendo gente boa, né? Mas eu não falei mal de você, cara. Exatamente. A galera leva muito pro pessoal. Eles tomam um negócio mesmo. Um cara ontem criticou minha roupa na internet. Pô, velho, você é bonito, você se arruma. Eu falei, obrigado, né? Você se arruma bem, não sei o quê. Mas essa bota sua tá ridícula, hein, velho? Aí tem gente, cara, que leva pro pessoal, meu Deus. Não falou mal de mim, cara, tá tudo certo. E as pessoas se importam muito porque que os outros falam delas, né? É um negócio absurdo. Eu tô pouco me lixando porque falam de mim de verdade. Seja elogio ou coisa ruim. Cara, mas pra produzir, essa é uma questão, né? Pra produzir conteúdo, acaba que você tem que cair um pouco nisso, né? Porque senão você não coloca nada, né? Não, você tá louco. E se você conversar com qualquer corretor meu que tá comigo todos os dias, ou com a minha esposa que tá comigo todos os dias, eles vão falar, não, Lucas, é isso aí mesmo. No real, na internet, é o que ele fala aqui, ele tá falando ali. Então não tem esse problema nenhum, não. Mas você nunca vai me ver, por exemplo, eu abrir meu Instagram, eu tô falando aqui mal de tal pessoa. Pô, esse cara aqui é um babaca, esse cara... Nunca vou falar isso. Eu recebo direto coisas do mercado bem pesadas de outros profissionais. Lucas, olha o que eu fiquei sabendo desse cara aqui, que me roubou, coisas familiares, coisas... Eu nunca vou falar sobre isso, eu até bloqueio quem me manda.
Mas agora o pontual que eu não concordo com o mercado, eu pontuo, pô. Tranquilo. Isso aqui é um bate-papo, né? Uma troca, né? E não tem problema nenhum nisso. Assim como eu sei que tem pessoas que não gostam do meu jeito de trabalhar, do meu jeito de comunicar, e é um direito delas, né? Essa liberdade da gente discordar, eu acho ela muito gostosa, cara. Fantástico. Faz a gente crescer, entendeu? Faz a gente melhorar. E a galera quer sempre levar pro pessoal. Outra coisa que eu vi também, né? Toda vez que você pontua, não é porque tem inveja. Não tem inveja não, cara. É só eu tô pontuando um negócio que é uma realidade que eu acredito. Não tem inveja de ninguém não, para com essa noia, né? Mas é isso é a internet, esse jogo aí. Você falou assim, né, de grandes nomes e tudo. Quem são para você as referências, tanto, primeiramente do mercado imobiliário? Quem que você tem como referência no mercado imobiliário? Cara, eu confesso que eu tenho poucas referências. Referência para mim, Lucas, poucas referências no mercado imobiliário, porque o meu formato de trabalho ele é muito diferente. Então, por exemplo, eu gosto de um cara que ninguém sabe quem ele é, chama Marcelo Araújo. É um cara de Brasília, ele é dono da imobiliária chamada Celo Brokers, ele que vendeu a cidade de Matarazzo inteira. Esse cara para mim é referência. Ele tem 3 mil seguidores no Instagram. Esse cara pra mim é mega referência, entendeu? Low profile. O Flávio Mendonça que trabalha com ele pra mim é uma referência, sabe? Então são pessoas que poucos conhecem. E pro mercado imobiliário, Lucas, pô, aí é indiscutível. Você vai falar que o Ricardo não é referência pro mercado imobiliário? Existe um mercado imobiliário pré e pós-Ricardo. O cara mudou o jeito de comunicar no mercado imobiliário. O Augusto é uma grande referência. Aí tem outros que são até amigos meus, o próprio Rangel, o Ayrton Lavi e Lucas Felt. São todas referências pro mercado imobiliário. Lucas, são caras que... Não, cara, sinceramente, ativo com todos eles, sei do resultado de todos eles. Não é nada fora do comum, não é nada de outro mundo, não. Pra ser bem sincero com você. São referências como pessoa, gente boa e tudo mais. Mas o mercado imobiliário é isso, né? E tem um ponto que você falou, que uma referência maior aí, né, que seria assim, né, pensando no desenvolvimento, né, da incorporação, seria o Trump. Cara, esse cara é violentaço, né, velho? E eu sou muito fã, Rafael, dos caras que fazem as coisas sem se importar com os outros, sabe? Por mais que seja pesado, é porque eu sei do fardo que carrega, assim, entendo um pouco, né? Porque é muito longe, o tamanho dos caras são gigantescos. Mas eu imagino o fardo que seja a luta de você ser tão contra-intuitivo, cara, e tão contra todo mundo, né? E tão contra o que todo mundo fala. Pô, esse cara é uma mega referência, esse cara... Pô, o CEO da Cirela, o fundador da Cirela, esse cara é referência pra todo mundo, cara. Inclusive ele ganhou uma baita prêmio agora, que eu não esqueci. Sei lá, do mercado imobiliário também. O Eli Horn. Eu gosto desses caras, velho, raiz, entendeu? É porque a gente tá vivendo a onda da internet. E de coração, esses caras que estão hypados na internet têm pouquíssimo resultado, pouquíssimo histórico. São muito massas, mas tem histórico zero praticamente. Vamos falar, quem conhece o seu Luiz Roberto, cara, da URBS? Esse cara pra mim merecia uma estátua aqui em Goiânia, velho. O que esse cara fez aqui em Goiânia, cara? Que sejam aí, vamos falar de Provenda, vamos falar de Tropical, vamos falar desses caras. Esses caras pra mim são sim, que são a base do mercado imobiliário de Goiânia, né? Esses caras pra mim, pô, vai falar o que de um Denner da Ops, cara? Que é um cara que o Instagram dele não tem foto. O WhatsApp dele, você vai falar com ele, não tem foto. Esse cara pra mim são uma referência. Pô, então eu tô com o objetivo de trazer ele aqui. A um momento o Denner vai conseguir. Se eu conseguir, deixa eu sentar ali no cantinho e ficar ouvindo. Ouvir, né? Custou demais, cara. Assim, sem dúvida, é um cara que assim, além dos empreendimentos dele, mexeu com Goiânia, né? A gente sabe que né, foi uma inspiração dele, né? Que levou a construir a pista de corrida. Aí você conversa com 10 pessoas, 9 fala mal dele. Esse cara, não sei o que, eu gosto desses caras. Mas sabe o que eu acho incrível? Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que trabalha diretamente com ele. Ela falou assim, cara, não conhecer o humano mais incrível. É aí que você vê que tem alguma coisa, entende? Se as pessoas que trabalham diretamente com a pessoa, elas realmente valorizam ela, né? Então, assim, é porque às vezes acontece isso, às vezes a pessoa tá contra o mundo, assim, né? É porque a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente aqui no Brasil, e é nosso povo, é assim mesmo, a gente é muito amoroso, a gente é muito caloroso. A gente tem uma dificuldade muito grande com objetividade, cara, com sinceridade, com falar as coisas na cara, com franqueza. Mas não com falta de educação, não ofensa. E ele é muito direto. Ele é extremamente direto. Então, eu liguei pra ele, vou dar um exemplo prático, eu conto história. Eu liguei pra ele quando eu fui pra Prudential. Denner, tô querendo falar com você e tal, tô na Prudential, não sei o que, conheço já. Cara, eu queria sentar com você 25 minutos pra te apresentar. Ele falou, Lucas, 25 minutos, cara, é o tempo de você vir e voltar de carro. Vamos falar por telefone mesmo. Eu falei, não, eu não vou te encontrar, Lucas, você quer falar por telefone? Isso é ele. Tem gente que ia ficar ofendida. Ai, meu Deus. Não, cara, isso é massa. Eu gosto disso, entendeu? Só que a gente tá no hype da internet, né? Então, sei lá, se você for falar com 5 corretores aqui, 5 vão te falar dos caras na internet.
que são muito massas, pô, admiro, parabéns pelo trabalho, mas é um histórico muito curto, né? É pequeno. Eu gosto dos caras mais raiz, mais E antigos. referência fora do mercado imobiliário? Cara, fora do mercado, eu não sou um cara de ficar tendo muita admiração pelos outros, não, sendo bem sincero, velho. Não é... Mas, cara, pô, Cristiano Ronaldo pra mim, ícone. Eu gosto desses caras cabeça forte, sabe? Então, pô, Cristiano Ronaldo é um cara muito foda pra mim. Michael Phelps é um cara muito foda pra mim. Gosto dessa galera do esporte. Falando de empresário, né? Pô, eu gosto muito do Trump mesmo. Eu gostava muito dos caras da Ambev, velho, mas confesso que o lance das americanas eu estudei um pouco, achei paia, né? Deu uma queimada na imagem que os caras tinham Fora do 3G, Paulo Lero, e assim, tanto é que o livro deles eu li mais de uma vez e sonho grande. gostava demais, e depois do lance das americanas, se bem que não é os caras, né, quem tá abaixo deles, né, que leva pra esse estágio, mas enfim, Steve Jobs pra mim é muito massa também. Tem um livro, cara, uma biografia dele de 700 e tantas páginas, não sei se você já viu, Isaac alguma coisa que escreveu. Eu li esse livro em 3 horas, velho. Do tanto que eu fiquei fissurado com as histórias do cara. Então, Steve Jobs pra mim, né? Mas eu não fico muito admirando gente não, entendeu? Pô, gosto desse cara, o que eu posso pegar dele e aplicar à prática? Eu não fico venerando. Isso aí, na verdade, eu acho que o exercício é exatamente esse, né? Você pegar alguma coisa ali do cara, por exemplo, o atleta tem muito isso, né? A gente não tá competindo em esportes. Mas, cara, você pega coisa da mentalidade do cara ali e às vezes você aplica. Exato. Aí você falou um negócio do Trump, por exemplo, cara. O cara tá remando contra o mundo, tá todo mundo falando mal e ele é inabalável. Você tem que ler o livro dele, cara. Você vai Você tá anotado aqui. Você vai ficar de cara com o livro dele. O seriado Netflix também é muito bom. Mas eu acho assim, não quero transformar isso aqui em nada religioso. Não, nós tivemos um exemplo muito forte, né, cara? Jesus, ele... Se você pegar tudo que essas referências traz aí, Jesus trouxe dobrado 1000 vezes na frente, né? Sim. O cara lutou contra o mundo, lutou contra todo mundo, lutou contra a base dele, inclusive, né? Ele lutou contra a base dele, a galera queria pegar ele, era da base dele. Pra mim é o maior, né? Você olhar como... Esse dia eu tava lembrando, olhando como líder, né? O que o líder Jesus fez? Ele colocou, por exemplo, né, a bolsa de moedas na mão do ladrão, cara. Que louco, E aí isso é porque eu também buscando essa inspiração ali pra gente que lida com a equipe, né? Cara, então às vezes pra desenvolver uma pessoa, você tem que pegar a dificuldade dela mesmo, né, e trabalhar aquilo a fundo. Então eu também gosto de fazer isso que você falou, né? Não é tipo espelhar 100%, mas sempre existe a possibilidade da gente aprender alguma coisa do que a pessoa faz no lugar dela e trazer pro nosso. É porque os caras vão pegando esses aleatórios e vai ficando fanático pelo cara, né? Eu não sou assim não, eu sou muito prático nesse sentido. Jesus é demais, velho. E se você para de ter o olhar só místico e religioso ou espiritual e começa a olhar o cara como homem, porque ele foi homem aqui na Terra, né? Ele foi Deus, mas foi homem aqui também. E você olha pra ele agindo como homem, velho, você fala, esse cara era crazy mesmo. Ele era louco, cara. O que ele fez foi muito louco, né? E é massa. Eu gosto demais. Isso aí. Você falou do livro Sonho Grande, cara. Você tem algum? Cara, meu coração pesa muito pro educacional, velho. Eu não sou um cara movido por propósito, respondi isso esses dias, inclusive. A galera é muito conectada à meta, proposta. Eu não tenho meta anual, não tem nada disso. Antigamente eu era a meta, eu vivia a meta. Eu tinha meu caderninho, minha meta é o carro tal, tá modelo e tudo mais, né? Mas se eu te falar um negócio que queima muito meu coração é falar pra muita gente, velho. Eu tenho muita vontade, por exemplo, de ter um evento meu e 10 mil pessoas lá, velho. E eu lá falando. Eu tenho muita vontade de falar pra muita gente, fazer live pra muitas pessoas. Eu gosto disso. Eu gosto disso aqui, eu gosto de estar falando aqui. Sei lá, acho que eu sou meio exibido, né? Nisso. Mas é a vontade que eu tenho, cara. A vontade que eu tenho é essa. É o que eu mais emprego energia hoje em dia, sabe? Confio muito no meu trabalho, no meu negócio, sei pra onde vai, já sei o que eu fiz, tenho muita confiança nisso, muita tranquilidade, sei que eu faço o melhor pra todo mundo, pro meu associado, pro corretor, pro cliente e tal. Então, nisso... Não sou muito apegado a dinheiro, velho. Não sou apegado a dinheiro. Eu acho que eu deveria até ser mais apegado a dinheiro, sabe? Mas não sou muito. E apesar de gostar demais de coisa boa, eu gosto, velho. Gosto muito de coisa boa. Relógio bom, sapato bom, coisa boa. Eu gosto mais disso. Mas não sou muito apegado, não. Agora, esse sonho mesmo é falar pra muita gente. Isso aí tenho muito em mim. Lucas, caminhando assim pro final aqui da nossa conversa. Você tem várias mensagens, mas se você fosse deixar só uma mensagem, cara, pra todo mundo que te ouve, que vai ficar gravado para as próximas gerações, qual mensagem que você ia deixar? Antigamente, eu falava assim, só dá errado se desistir. E ela é pra qualquer área. Então, se você quer ficar rico, se você quer emagrecer, se você quer montar um grande negócio,
Só dá errado se desistir, cara. Começa a olhar pro longo prazo, vai e faz, né? Mas eu tô numa vibe muito mentalidade, então eu vou deixar do Bernardinho, que é não reclame, não se explique, só se apresente e faça o seu trabalho, cara. Basicamente isso. Não reclama de nada, não fica se explicando de nada, só apresenta e faz o melhor que você pode fazer. Pronto, acabou. Não tem muito segredo. A gente tá numa geração que reclama o tempo inteiro, né, cara? De tudo. Tudo é tão difícil, cara. Sexta-feira eu tava no happy hour dentro da minha imobiliária lá e eu brinquei com os meninos. A partir de agora a porta da imobiliária é um portal e aqui dentro funciona a ditadura da gratidão. O que é a ditadura da gratidão? Putz, tá calor hoje. Tá, nossa, que clima gostoso que tá hoje, hein, velho? É nessas idiotices mesmo. Nossa, eu tô com dor no meu pé. Que bom que eu tenho um pé, velho. Ele tá doendo. Olha que alegria ter o meu pé. Essa vai ser agora a ditadura da gratidão, mano. Eu não suporto reclamação de nada. E daqui pra frente isso vai acontecer lá. É o direcionamento do olhar, né? Porque é isso que você falou. Não existe mais cliente chato, cliente ruim. Não existe nada. O olhar é só pra gratidão daqui pra frente. Tá Eu certo. gosto muito disso. Tá certo. Te agradeço por ter participado aqui Eu que conosco. agradeço, cara. Ter aceitado nosso convite. Foi uma Obrigado pelo honra. convite. Foi uma honra, né? Eu sou a primeira pessoa que aprende. E agradeço você que ficou aqui conosco. Também ouviu o que o Lucas compartilhou com todo mundo. E aguardem que vem mais podcasts por aí. Muito obrigado.